Continuando a série explicando Metallica, em que eu trago para vocês histórias interessantes, curiosidades sobre todas as letras e músicas já lançadas pela banda. Hoje nós vamos de Phantom Lord, então pode colar. Sejam muito bem-vindos, vocês estão no canal Metal Musicast e hoje vamos trocar ideias sobre Phantom Lord. Essa é uma das 4 músicas levadas para o Metallica pelo Dave Mustaine logo no começo da banda. As outras são Jump in the Fire, Metal Militia e Mechanics, que depois foi um pouco mais trabalhada pelo James Hetfield e pelo Lars Ulrich e se tornou a The Four Horsemen. Mas falando de Phantom Lord, você pode até me perguntar, pô Marcelo, como essa música é do Dave Mustaine se o James Hetfield já tocava numa banda com esse nome bem antes do Metallica? É verdade, o título e a letra são do James Hetfield, a música é que é do Dave Mustaine e ela é muito influenciada pelo metal britânico, pelo heavy metal bem tradicional de Judas Priest, Iron Maiden. O Dave Mustaine gostava muito dessas bandas, principalmente quando ele aprendeu a tocar guitarra. Ele já aprendia todo o repertório de Judas Priest, também curtiu muito Iron Maiden. Ele diz aqui que não é possível tocar metal e não apreciar Iron Maiden, e essa influência acabou sendo bem notada na música Phantom Lord. Falando em Judas Priest, é interessante que o pessoal do grupo Metallica BR levantou a questão sobre a semelhança de Phantom Lord com a música Rapid Fire da banda inglesa. É verdade, tem aí uma grande influência, mas eu creio que é porque o Dave Mustaine aprendeu a tocar guitarra tocando muito Judas Priest e ele gostava muito dessa banda. Então essa influência acabou aparecendo nas composições dele. Precisamos lembrar que no começo os caras eram muito jovens e ainda não tinham criado uma identidade muito própria. E nesse caso, a influência acaba aparecendo de uma maneira muito mais clara. Existe mesmo essa semelhança, mas eu não acho que o Dave Mustaine quis intencionalmente copiar o Judas Priest. Acho que é mais essa influência muito forte que acabou aparecendo nesse início de carreira. Mas a questão é interessante porque naquele show de 30 anos do Metallica, eles tocaram essa música, sem o Dave Mustaine, mas com a participação do Halford. O álbum British Steel do Judas Priest tinha saído em 1980 e o Dave Mustaine compôs essa música em 1981. Então ele deve ter ouvido muito o disco do Judas e isso acabou influenciando quando ele foi compor suas primeiras músicas. Ainda falando sobre a parte instrumental, percebam o solo do Kirk Hammett em Phantom Lord. É um dos que eu mais gosto no Kill 'Em All. A gente sabe que a nota de corte do Kirk Hammett era muito alta, ele estava substituindo ali o Dave Mustaine, que mesmo no começo de carreira, mesmo muito jovem, já era um monstro da guitarra, era muito respeitado pela galera ali de São Francisco, de Los Angeles, já tocava de um jeito virtuoso para a época, para aquela galera. E aí chega o Kirk Hammett, a gente sabe que ele demorou uma semana ali trabalhando solos durante a gravação do Kill 'Em All, e esse aí é um dos melhores. Prestem atenção quando vocês ouvirem Phantom Lord. E é nas guitarras que a gente percebe mais uma vez como o Metallica já abria um leque de possibilidades musicais. Depois do solo do Kirk Hammett tem uma transição e a música cai para um ritmo cadenciado e entram guitarras limpas. Então a gente sempre lembra que ali o pessoal estava querendo ser o mais thrash metal possível, tocar o mais rápido, mais sujo, e o Metallica tem coragem de fazer essa parte com guitarras melódicas mais limpas. Isso já dava uma amostra do que eles seriam capazes de fazer. A gente sabe que no Ride the Lightning isso é levado a outros patamares. O Cliff Burton sempre chegando ali e já colocando sua mão e trazendo uma grande musicalidade para o Metallica. Ali ele não teve muito como mexer ainda no Kill 'Em All, ele estava há 5 meses antes da gravação, já teve uma grande influência, mas essa influência vai ser ainda maior no segundo disco. Na Phantom Lord a gente já começa a perceber que o Metallica já abre mais as suas possibilidades musicais. E já que eu falei do Cliff Burton, é muito interessante perceber o baixo dessa música também. Ele vai fazendo ali a sua base, ele respeita os acordes, mas em muitos momentos ele entra com umas notas mais agudas que você vai percebendo que ele tem a noção de destacar partes das músicas com o baixo. Ele não fica sendo só o cara que faz o grave na música, não. Ele dá um destaque em algumas partes. Ouçam Phantom Lord prestando atenção no baixo, que vai ser mais uma curtição. E sobre a letra, o que é interessante a gente destacar aqui? Eu já falei para vocês que o James Hetfield participou de uma banda chamada Phantom Lord. A primeira banda dele, lá em 1978, se chamava Obsession. Era uma bandinha de colégio, ele estava aprendendo a tocar guitarra.
A principal referência dele era o Aerosmith, ele era muito fã do Steven Tyler, ele até tinha uma silhueta do Steven Tyler junto com o Joey Perry, que são o vocalista e o guitarrista do Aerosmith, pintada no seu quarto. A mãe dele desenhou e pintou para ele, então ele era muito fã desses caras, depois que ele foi trazendo a influência mais do metal, mais do Saxon, Iron Maiden, Judas Priest. Mas no começo ele estava com essa referência, e essa banda de colégio de 1978, que era a Obsession, tinha principalmente esse estilo. Depois ele sai e vai para uma banda de cover do Rush, é isso mesmo, a banda se chamava Syrinx, que faz referência àquela música, The Temple of Syrinx, ficou alguns meses nessa e depois mudou de cidade e formou o Phantom Lord, que é uma banda que vem antes da Leather Charm, que já ficou famosa, a gente já conversou aqui no primeiro episódio sobre a música Hit the Lights. Foi ali nessa época que ele estava escrevendo seus primeiros riffs, suas primeiras letras. Tem a Hit the Lights, tem um riff de uma música que se chamava Handsome Ransom, que depois aparece em No Remorse. Então nessa fase ele já estava escrevendo letras e fazendo alguns riffs. E muito provavelmente, já que a banda se chamava Phantom Lord, foi nessa época que ele rabiscou os primeiros versos dessa letra. Por isso que a gente percebe que é uma letra até mais simples. Dá para perceber que é uma letra de quem está começando nesse ofício de escrever. O James Hetfield se influenciava muito por filmes. E essa letra, ela só fala sobre batalhas, sobre uma espécie de senhor de batalhas, das guerras, que é o tal do Phantom Lord, que é uma influência que ele teve dos vilões de filmes épicos e clássicos de Hollywood, vilões como Conde Drácula, por exemplo. Então, é uma letra mais fantasiosa, destoa até um pouco da maioria das letras do Metallica. Se ela estivesse, por exemplo, numa letra da banda Manowar, a gente não estranharia, porque ela fala sobre batalhas, sobre aquele estilo, sabe? Masmorras e dragões, alguma coisa desse tipo, é mais fantasiosa. Hoje em dia o pessoal gosta de criticar, falar que é uma letra mais pobre, mas a gente tem que entender, galera, que nesse começo os caras já faziam coisas muito geniais, a gente já conversou aqui em várias outras músicas sobre tudo de genial que o Metallica conseguiu fazer na faixa dos 20 anos já no Kill 'Em All, mas os caras também estavam começando, então tem muito de estrutura simples. Então realmente o James Hetfield usou ali umas rimas mais simplórias, isso é verdade, mas nada disso tira o brilho dessa música que eu curto muito, acho muito boa. E essa letra, vamos dizer assim, ela é uma espécie de uma versão mais simplificada da The Four Horsemen, sem aquele fundo bíblico que torna essa música mais interessante. Phantom Lord aparece a primeira vez na demo No Life Till Leather. Não sei por que ela já não aparece na demo Power Metal, que foi muito famosa ali entre os trocadores de fita. E se ele já tinha essa música desde a fase do Panic, por que o Dave Mustaine não colocou essa música na Power Metal e esperou só um tempo depois para aparecer na No Life Till Leather? Outra curiosidade é que a banda Anthrax gravou um cover dessa música num tributo ao Metallica. Essa música aparecia no Extreme Championship Wrestling, quando a estrela desse esporte, Mike Awesome, entrava nos rings ao som de Phantom Lord. É isso que eu tenho para falar hoje na série Explicando Metallica. Inscrevam-se no Metal Musicast para acompanhar os outros vídeos dessa série. Mando aqui um abraço pro pessoal do grupo Metallica BR. Forte abraço, tamo junto, valeu!